nossa análise do Brás Cubas? Então, na aula anterior, nós falamos a dedicatória, que era para o primeiro verme que roesse as suas carnes frias. E agora, ele conversa com o leitor. Olha só, ele faz uma digressão metalinguística. Nós já estudamos sobre metalinguística e metalinguagem. É aquela função da linguagem quando eu uso texto para falar do próprio texto. Essa função da linguagem, ela é tida como um dos recursos estilísticos na produção de Machado de Assis. Machado de Assis sempre faz uso, é recorrente nas suas obras, a metalinguagem. Como assim? Que é estar escrevendo uma obra, estar escrevendo um livro, um conto ou um romance, em que eu sei que aquilo é ficção, mas além dele fazer digressão, de conversar com o leitor, ele também fala sobre o livro. Como ele está usando o romance para falar do próprio romance, do ato de escrever, do ato da produção literária, nós chamamos isso de metalinguagem ou função metalinguística. Olha só, ao leitor, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderia sair desse conúbio. Professora, galhofa, conúbio, o que é isso? Mais uma faceta de Machado de Assis que nós, leitores do século XX, e agora, principalmente vocês, mais jovens do que eu, do século XXI, precisam pesquisar para poder entender melhor o livro. Machado de Assis escreve utilizando-se de uma linguagem culta, padrão do século XIX. Mas, além dele estar predominantemente no seu livro a linguagem culta e padrão do século XIX, ele vai trabalhar com o que eu acabei de dizer, que são com funções da linguagem, usando a metalinguística, a metalinguagem, a função poética, a função emotiva, a função referencial, o uso de intertextualidade, citações, alusões, mas de vez em quando ele também vai fazer uso de linguagem comum. Como assim linguagem comum, professora? Alguma expressão que na época era um clichê ou poderia ser até uma gíria, uma linguagem mais informal. De vez em quando isso pode vir na fala de alguma personagem ou aqui na fala do nosso narrador, personagem Brás Cubas, porque ele está conversando com o leitor. Então há uma certa intimidade. Machado de Assis cria, para quem está lendo, para quem realmente vai fazer uma mimese, uma catarse da sua leitura, ele vai ficar íntimo do narrador do texto e, por consequência, íntimo de Machado de Assis. Professora, você falou mimese e catarse. O que é mimese e o que é catarse? Mimese é o seguinte: quando o autor do livro ele vive uma realidade e como ele vê essa realidade, da maneira como ele apreende, toma para si essa realidade, a partir daí ele cria uma outra realidade no livro. Quer dizer, o que o escritor faz já é fazer do seu livro um espelho da própria vida, um espelho da própria realidade. Mas quando eu, leitora, leitor, quando eu abro as páginas do livro, que é também morto, até que quando eu leio eu dou vida a ele, quando eu abro as páginas do livro, o que eu faço com a minha capacidade, com as leituras que eu já tenho, com as minhas experiências, com a minha vivência, eu produzo uma outra mimese. Como assim eu produzo uma outra mimese? Cada passagem do livro, cada situação, cada fato, a cada descrição da personagem, a cada maneira de um narrador estar ali contando a história, falando sobre o cenário, falando sobre o tempo, falando sobre o lugar, falando sobre a personagem, eu vou recriando aquilo, eu mesma. Por mais que eu já tenha uma descrição do narrador e do autor do livro, eu recrio a minha própria. Cada leitor, quando lê um livro, ele recria a sua própria realidade. O que é o que a gente chama de mimese, que é a capacidade que o escritor tem de recriar a realidade e a capacidade que cada leitor tem de recriar o livro a cada leitura. Por isso que as nossas leituras nunca são iguais. E isso é literatura. E isso é arte. Porque se fosse jornal, todo mundo era para ler e entender a mesma coisa. Mas como é literatura, cada um de nós faz a sua própria recriação. Como teoria literária, estudos literários,
para alguns críticos, em algumas universidades, é também chamada, é um ramo da literatura de estudo que pode ser teoria comparada. Mas ainda buscando uma explicação em Aristóteles, quando Aristóteles fala em mimese, ele também fala em catarse. Não existe a catarse sem a mimese e não existe arte literária sem a mimese. Então, a mimese, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. E a catarse é o efeito que essa mimese vai produzir em cada leitor que recriar, que relê aquele texto. Então, ela vai ser uma conclusão, um efeito final de toda a arte construída, seja por um escritor, seja por um pintor. Vai ser o efeito que provoca nele. Esse efeito pode ser um efeito de alegria, de satisfação, de identificação com a obra, com o enredo, com a personagem. Pode ser uma catarse de se sentir aliviado, de sentir um bem-estar, de repente porque eu li um livro, identifiquei com a personagem e percebi que aqueles meus sentimentos, aquelas minhas sensações, que às vezes eu pensava que só eu sentisse, eu lendo um livro e assistindo ao filme, por que não? Porque também é uma arte que deve ser trabalhado, interpretado com outras formas, porque tem outros recursos, como a gente tem a própria obra Memórias Póstumas de Brás Cubas em adaptação para o cinema. Aqui a gente está vendo Reginaldo Faria, que foi o protagonista desse texto, adaptado para o cinema. Mas enfim, a catarse é todo o efeito da provocação que a arte causa ao leitor. Mas voltando aqui a esse texto. Escrevi com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever que poderá sair desse conúbio. Conúbio, jamais alguém no século XXI iria pensar pronunciar conúbio. Conúbio é casamento. Então, por isso, tantas vertentes para estudar Machado de Assis, já que ele faz todo esse hibridismo linguístico no texto dele. Então, aqui ele já induz o leitor, ou faz com que o leitor chegue à conclusão de que o livro que ele irá ler é uma mistura de depressão, tristeza e melancolia por toda uma vida vivida, e talvez uma vida que não tenha valido a pena, e com galhofa. Como assim galhofa? Pura ironia e sarcasmo. É por isso que Machado de Assis é conhecido também como o humor inglês ou humor negro. Como assim? Tripudiar da própria dor, fazer graça de si mesmo, rir da desgraça do seu próprio personagem, o personagem tripudiando da sua própria dor. E é nesse caminho que a gente chega à catarse. Qual catarse? Brás Cubas, então, foi um personagem que, analisando a vida dele no pós-morte, chegou a que tipo de conclusão? De que levou uma vida de melancolia e que ainda achou graça de tudo isso? É nessa linha, sob esse aspecto, que nós vamos continuar a análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra realista, fantástica, que nos traz momentos do insólito e do surreal, que traz a dor de uma vida vivida, sem méritos, e que tem um personagem cujo protagonista da obra ri de si mesmo. A gente continua na próxima.